Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar com a nossa segunda semana da aula de Geografia do PET 1. E esse vídeo ele é direcionado para os alunos das turminhas dos quintos anos da Escola Estadual Deputada de Pereira, aqui com a professora Tia Claudinha. O tema da nossa aula hoje é sobre os períodos da pré-história até a formação das primeiras cidades. Nós temos alguns períodos que se trata de milhões de anos. Para começar, nós vamos falar da pré-história. E a pré-história foi um período dividido em longos anos também, e ele é desde o surgimento, o aparecimento do homem na Terra, até a invenção da escrita pelo próprio homem. E esse período ele é dividido em três partes. Ele é dividido em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. No Paleolítico, os homens viviam em bandos e eles ajudavam uns aos outros. Eles procuravam morar perto das cavernas, que eram locais onde eles pudessem se abrigar, onde tivesse caça, onde tivesse frutos, ovos, animais, dos quais eles pudessem se alimentar livremente por tudo aquilo que a natureza pudesse lhe oferecer. Nessa época, o homem não tinha ferramentas suficientes para procurar os seus alimentos e para produzi-los. E com isso, fazia com que o homem tivesse a necessidade de estar sempre se mudando de um lugar para outro. Como eles mudavam de um lugar para outro constantemente, eles tinham um estilo de vida que os historiadores chamam de nômade, que é aquela pessoa que não tem uma moradia num ponto fixo, sempre está num determinado lugar diferente. O outro período é chamado de Neolítico. No período Neolítico aconteceu muitas transformações climáticas. Começou a esfriar, começou a parar de chover, começou a modificar tudo que o homem estava acostumado de viver. Longos períodos de seca, então faltava água e eles tiveram necessidade de migrarem, de irem morar pertinho dos rios. Então eles começaram a se apoiar perto dos lugares que tivessem água, começaram a fazer as primeiras casas, muito diferentes das que nós temos hoje, mas aí eles começaram a se organizar. Eles se instalavam à margem dos rios e começou a dominar a agricultura, que é o ato de plantar, de fazer as plantações para obter os seus alimentos. E assim, os homens também conseguiram domesticar os animais. Quando eles passaram a domesticar os animais e a dominar a agricultura, eles começaram a ter um estilo de vida sedentário, que é o estilo de vida que nós temos hoje. Temos uma residência num determinado ponto, um ponto fixo, não tem necessidade de ficar mudando em melhores condições de vida o tempo todo. E aí o outro período é a Idade dos Metais, que foi quando esses povos começaram a fundição dos metais, que possibilitou o abandono dos instrumentos de pedra. Antes da Idade dos Metais, os instrumentos que eles usavam para caçar eram feitos de pedra. E quando surgiu a Idade dos Metais, eles começaram a fazer equipamentos específicos para dominar a caça e a pesca. Na próxima página, nós temos uma atividade que é um caça-palavras. E nesse caça-palavras, vocês deverão identificar algumas palavrinhas que aparecem no texto sobre a formação aí das cidades. O que foi que contribuiu para a formação das cidades? Ora, os povos começaram a se reunir, se ajudar entre si e viu que aquele lugar era bom para morar, foram todos se acostumando ali. E aí a sedentarização foi uma das coisas que contribuiu para a formação das pequenas aldeias que depois deram origem às cidades. A próxima atividade, nós temos aqui 3 alternativas. E aí, vocês vão analisar se elas estão de acordo com o texto. As que tiverem de acordo com o texto, você vai passar um certinho. As que não tiverem de acordo com o texto, você vai fazer a letrinha F. Depois você vai analisar se todas as proposições são verdadeiras, se apenas a 1 e 3 são verdadeiras. Você vai ler as outras e marcar o X naquela que melhor condizer com as alternativas acima.
Na próxima página, nós temos um texto que fala da aldeia à cidade. Esse texto é importante que vocês façam a leitura para responder as questões abaixo. Quando o homem ele passou a dominar as técnicas dos metais, deixou de ser nômade e instalou a residência num ponto fixo, começou a surgir as primeiras cidades. Então, nesse tipo de organização, permitiu que o homem escolhesse algum líder, alguém que os pudesse defender, né, dos perigos, de guerras com outras tribos e assim por diante. Então, vocês vão ler esse texto para aprofundar um pouquinho os conhecimentos de vocês e responder as seguintes perguntas. O que você entende pela expressão populações nômades, que eu tratei no início do vídeo? Em que constitui o processo de sedentarização? Também foi falado, né? E como deu o processo de formação das cidades. De acordo com o que você lê e entender nesse texto da aldeia à cidade, você vai responder as perguntinhas aqui. A nossa atividade de história encerra aqui. Um abraço e até a próxima!